Então, pessoal, voltei, já fiz essa parte aqui toda, as 5 carreiras e também essa de ponto alto, separado por uma corrente, assim como a anterior, tá? Então, segui fazendo, ó, fiz ela, né, e as 5 de pontos baixos, e agora tô já na primeira de ponto baixo, em cima de pontos altos, tá? Então, aqui, ó, só relembrando, a gente repete o mesmo processo lá de baixo, um ponto em cima de cada ponto alto e 2 pontos no espaço aqui nessa correntinha. E depois um ponto em cima de cada ponto alto. E assim a gente vai seguir fazendo por toda a nossa carreira. Então, pessoal, aqui eu finalizo, ó, a carreira, tá? Por cima aqui dos bloquinhos de 2, conforme eu falei para vocês. E aí, finalizando, já iniciei a próxima carreira, tá? Aqui nós teremos também 5 carreiras no total. Nós temos aqui já a primeira, tô na segunda, aí falta a terceira, a quarta e a quinta. Lembrando que da segunda em diante, né, as 4 últimas, só é ponto sobre ponto, não tem mais nenhum aumento, tá? Porque aqui, ó, se vocês forem ver direitinho, a gente tem bastante aumentos aqui, ó, nessa carreira, tá? Aumentou bastante. E agora, essas outras últimas carreiras, eu vou fazer só ponto sobre ponto. Aqui eu já até contei para ver quantos pontos deu aqui nessa carreira que eu acabei de fazer e ficou 196 pontos, tá? Então, tem bastante pontos. Só mesmo por nível de conferência, porque agora aqui já são as 4 últimas, então não tenho por que eu fazer mais nenhum múltiplo de nada, mas o importante é só você seguir fazendo essas 4 carreiras de pontos baixos, só ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Vou fazer essas 4 carreiras, completando com essa aqui 5 e já retorno com vocês. Então, já tô finalizando aqui a quinta, os últimos pontinhos da quinta e última carreira, certo? E aí vai ficando assim. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E aqui a gente finaliza a bolsa, tá? Aqui que eu vou fazer, sobrou bem pouquinho fio, gente, desse primeiro rolo. Ó, eu vou puxar mais ou menos aqui. Vou cortar e vou fazer o arremate. Vou pular o primeiro ponto, vim por trás do segundo, pego a laçada, esse fio, passo lá pra trás. Venho no último ponto, ó, até o meio aqui dele, tá? De trás pra frente, né? E puxo o fio para poder ajustar. E aí ficar bem parecido com os outros, ó, na parte de cima, tá? E aqui do lado de dentro, depois eu vou passar por algumas perninhas de fio, até com a agulha um pouquinho mais fininha do que essa, para ir arrematando bastante, depois corto o excesso. Aqui eu não preciso queimar, não queimo, tá, gente? Esse queimar pega fogo mesmo, né? Porque aqui é ráfia, é de papel, então, papel torcido, diferenciado um pouquinho, mas é papel, então não pode botar fogo, tá? Só mesmo você ir arrematando, arrematando. E aí depois eu vou arrematar bastante, até o finalzinho dessa pontinha, para ficar o mais seguro possível. Eu vou subindo, descendo e ficar bem entrelaçado para não desmanchar, tá bom? E aí ficou assim a nossa peça. Vou medir aqui para vocês. Nós temos aqui aproximadamente 35 centímetros de diâmetro. A gente vai repetir esse mesmo padrão, fazer uma outra peça igualmente. Vamos fazer as duas, quando finalizar o retorno para a gente fazer a parte da nossa lateral. Um outro detalhe que eu não falei para vocês, mas voltei para falar, é sobre a questão das alças, tá? Essas alças, elas são com botão de pressão, ó, tá? Então, a cliente pediu, né, em especial, que eu não colocasse diretamente na bolsa, porque ela queria que ficasse para remover e não tivesse dificuldade com relação ao forro. Então, eu falei assim, olha, essa alça a gente pode colocar diretamente na bolsa e não vai ter dificuldade com o forro, só o forro que fica um pouco mais embaixo. Ela preferiu que eu colocasse a argola articulada, por isso eu já mostrei para vocês como ela preferiu, tá? É dessa forma aqui, ó. Eu coloquei a argola e depois coloquei a alça. As duas são reguláveis, né? Tanto a argola pode ser retirada como só a alça, tá bom? Mas você pode, por isso que eu voltei para explicar para vocês que você pode aqui, ó, na segunda ou na terceira carreira, você pode deixar a entrada para essa alça, tá? Onde você vai fazer apenas as correntinhas no lugar do ponto e ficar o espacinho assim, ó. Só que mais aqui em cima, né? Da terceira ou na quarta carreira.
tá bom? Pra ficar mais próximo da borda, não ficar aqui, ó. Porque ela pode entrar até aqui também, essa alça aqui, mas aí teria que ficar amassadinho o crochê. Então, assim, eu gostei bastante também do resultado, ó, que ela fica meio que pra fora, tá vendo? Não fica dependendo muito aqui do crochê, tá? E fica super seguro também. Então, até inclusive na lista de materiais eu não coloquei esses 2 pares de argola articulada, mas se vocês quiserem, pode estar adicionando e fazendo dessa forma aqui. Para fazer a lateral, nós vamos fazer, olha, um cordão de correntes, tá? Eu decidi fazer essa lateral com 20. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, tá? Não tinha feito exatamente 20 ainda. Então, vai ficar uma lateral bem larguinha mesmo. Se você quiser fazer menos, pode fazer, fica à vontade. Se quiser fazer mais, pode fazer também, fica à vontade, tá? Bom, aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas para a lateral. Eu fiz aqui um total de 18 correntinhas para base, mais uma para dar altura. Então, por isso eu fiz 19 no total, tá? Só que essa última, né, de número 19, eu vou pular, vou vir na anterior, na parte de trás da correntinha, ó, pegando essa laçadinha. Entra aqui com a agulha, puxa o fio, faz o ponto baixo. No próxima corrente, ó, na parte da frente aqui, aqui é a parte de trás. E aí, em cada uma das correntinhas, você vai fazer um ponto baixo. Teremos aqui ao final um total de 18 pontos baixos. Essa medida aqui, né, essa quantidade de correntes, você pode mudar caso você queira a lateral mais estreita ou mais larga, tá bom? Aqui é a largura da lateral e a gente vai crescer várias carreiras para o comprimento. Então, vou seguir fazendo essa carreira todinha de pontos baixos até o final. Aqui, pessoal, eu tenho aproximadamente, medir aqui para vocês terem noção, aproximadamente 10 centímetros, tá? A largura. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou até finalizar esse último ponto um pouquinho mais acochadinho, que tá bem folgado. A correntinha super esgaçou aqui, mas tudo bem. Pronto. Depois eu ajusto. Aí aqui, ó, eu vou fazer agora ponto alto. Então, eu vou virar minha peça, vou pegar a perninha de trás, ó, pegar o fio e puxar. Vou ficar com 2 na agulha. Aqui eu pego o fio, passo por 2 e faço uma corrente. Aqui equivale a um ponto alto. Vou na próxima correntinha, pegando a perninha de trás e vou fazer, ó, pontos altos, tá? Ó, laçada, próxima correntinha, pegando a perninha de trás e vou vindo aqui e fazendo pontos altos. Teremos o total de 18 pontos altos, toda a carreira e sempre pegando a perninha de trás. E ao finalizar a carreira de pontos altos, a gente faz uma corrente, vira a peça e aqui a gente vai tecer pontos baixos, tá? Ó, pegando mesmo aqui, ó, nas 2 perninhas do ponto. Então, uma carreira de pontos altos, outra de pontos baixos. Lembrando que a carreira de pontos altos é pegando a perninha de trás, tá? E daí vai dando esse detalhezinho aqui, ó. E assim a gente vai seguir fazendo, carreira a carreira, até crescer bastante. Vou pegar agora a peça principal pra gente medir aqui e se basear quantas carreiras a gente precisa fazer. Olha, se a gente se basear aqui direitinho, eu coloquei até os marcadores, mas vou já explicar pra vocês. A minha alça, pegando essa que já tá a alça aqui, ó, ela tem uma distância de uma pra outra, se eu pegar reto, tá? Aproximadamente 13 centímetros. Se eu pegar assim, deixa eu medir aqui da forma conforme a bolsa, ó, de onde começou, para ver se muda alguma coisa, tá dando 14, apenas 1 centímetro a mais, tá? Então, pegando reto para facilitar, né, 13 centímetros aqui, e eu coloquei em torno de 3 dedos, ó, 3 dedos e 3 dedos para cá, coloquei o marcador. Então, daqui para cá começa a minha lateral e até aqui o outro lado do marcador. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantos pontos eu vou ter aqui, tá, de um marcador ao outro, e para cada carreira de, perdão, nós vamos contar assim, ó, que ela vai ser costurada dessa forma aqui, tá? Então, para cada ponto alto, a gente conta 2 pontos, e no ponto baixo, 1 ponto. Então, a carreira de ponto baixo é 1 ponto, essa de ponto alto é 2. Então, 1, 2, 3, aí na próxima de ponto baixo,
4. Aí na de ponto alto, 5, 6. Tá? Para poder a gente saber quantos pontos a gente vai precisar fazer. Quantas carreiras aqui da lateral tem que ser equivalente à quantidade de pontos que deu aqui. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou crescer bastante, depois eu vou explicando melhor para vocês. Então, pessoal, eu vou seguir fazendo aqui, ó, várias carreirinhas, conforme eu expliquei para vocês, vai ficando esse detalhe, tá vendo, ó? Quando a gente faz o ponto alto, né, pegando a perninha de trás, aí vai ficando esse detalhe lindo. Esse aqui, ó, é o lado que fica para dentro, tá? E esse do detalhe, ó, desse relevo, é o que fica para fora, tá? Então, fiz aqui o último ponto. Bom, e como saber quando chegar ao fim, né? Porque se a gente for só medir aqui, a gente vai ver que não bate muitas vezes exatamente, ó. Tá mais ou menos, né? Mas não tá bem exato. O que eu vou fazer, até dar uma correção aqui para vocês, é contar. Eu falei para vocês que seria 2 pontos aqui, né? Mas na verdade, cada ponto alto equivale a 3. E o ponto baixo mais um ponto. Então, eu vou contar dessa forma, ó. 3 pontos com ponto baixo, 4. Aí daqui para cá, ó, 3 com mais um ponto baixo, 4. Então, fica de 4 em 4 a cada ponto baixo, tá? Ó. Daqui até aqui dá 4. Daqui até aqui, 4, mais 4, mais 4. Então, a gente vai contar quantas vezes dá para poder depois multiplicar por 4, certo? E antes disso, você vai contar, ó, daqui, ó, até aqui eu tenho 140, tá? Então, 140 dividido por 4 dá 36 vezes de 4 em 4. 36 vezes de 4 em 4. Então, tem que fazer 36 vezes aqui, ó, de 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4, até aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ó, tá correto. Então, deu 35, porque 35 vezes 4 dá 140, tá? Então, eu farei apenas 35 vezes, ó, eu contei daqui para cada 4, né? Então, 35 vezes, e aí vai dar 140, que é a mesma medida, mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui, ó, 140 também. Pessoal, se você tiver feito com outro fio, outra espessura, vocês vão adaptar de acordo com o fio de vocês, de acordo com a quantidade de aumentos que vocês adaptaram por fio, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, mais ou menos quantos pontos tem para vocês e vão trabalhar de acordo com a quantidade de pontos que deu aí para vocês, tá? Para não ter erro. Então, aqui, ó, feito a quantidade exata, né, de 35 vezes, e cada vez eu pego 4 pontos, então, 35 vezes 4 dá 140. Eu tenho 140 de um marcador a outro. Agora, eu vou trabalhar aqui nessa lateral, fiz a corrente e vou trabalhar fazendo pontos para dar um acabamento bacana e depois a gente poder costurar essa peça na outra, com mais facilidade, tá? Então, lembra, o ponto alto aqui, ó, no ponto alto tem 3 pontos. O primeiro ponto é bem aqui na parte de cima, bem aqui. E no miolinho aqui, ó, no meio a gente bota 2 pontos, tá? Entre aqui em algum lugar, 1 e 2. Vou entrar em lugar diferente para não ficar muito esgaçado o ponto. 2 pontos no miolinho. Agora, esse pontinho que tá de costa aqui é o ponto baixo. Dele é um ponto. Certo? Então, a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, com esse 4. Aqui, outro ponto alto, ó, bem na cabecinha do ponto alto aqui, eu faço um ponto. E no miolo, eu faço os 2 pontos, tá? Entro aqui em algum lugar e faço aqui os 2 pontos. Entrei aqui no mesmo lugar. Bom, e no ponto baixo, é o lugar do quarto ponto. E assim a gente vai seguir fazendo, tá? Então, 3 pontos no ponto alto, 1 no ponto baixo. 3 no alto e 1 no ponto baixo. Segue toda a carreira dessa forma, até chegar aqui no cantinho. Quando chegar no cantinho, a gente vai repetir aqui ponto sobre ponto, e depois passar para o outro lado. Para o outro lado, a mesma coisa. Onde é ponto baixo é um ponto, onde é ponto alto é 3 pontos. Então, 1, 3, 1, 3. E aí, você vai fazer de novo até chegar aqui, ó, tá? E depois vir fazendo o ponto baixo e finalizar aqui, que a gente começou a carreira aqui, então a gente vai finalizar nesse local. Então, eu vou fazer todo esse trabalhado e já retorno. Pessoal, aqui terminei de rodear toda a peça, e aqui onde eu comecei, ó, fazendo os pontos,
E aí, vim aqui e finalizo aqui, tá? Então, o que você vai fazer aqui agora, por enquanto, deixa esse fio sem cortar. Você vai contar. Ah, lembrando, pessoal, no cantinho aqui, ó, quando eu fiz o último ponto desse lado, eu fiz mais um ponto para o canto, pra depois passar primeiro para esse lado. Em todos os cantos foi a mesma coisa, ó. Ó, terminei de fazer o último ponto desse lado, aí depois eu fiz um ponto pro canto, para depois começar o primeiro para esse lado, tá? Em todos os cantinhos eu fiz assim, para poder passar com mais naturalidade de um lado pro outro. Agora, você vai contar certinho, conferir, porque já é pra tá certo, mas confere se do ponto aqui, ó, do cantinho, dessa lateral, ó, até o outro aqui, se vai dar exatamente a mesma quantidade de pontos que a gente tem de um marcador até o outro. Se não der, você ajusta, vê se precisa subir o marcador pra cá ou descer, né, subir um pouquinho, diminuir pra quantidade de pontos ser exata, porque daí depois que a gente forrar, nós já vamos vir costurando aqui com o crochê, tá bom? Assim, ó. Vamos vir costurando dessa forma, lateral, depois a outra lateral, ó, com o outro lado, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer agora é forrar, vamos pegar o tecido. Ó, pessoal, e para o forro, eu vou cortar dessa forma, ó, levemente maior o tecido, tá? Levemente maior que a peça, tanto da frente como de trás. E para lateral também, tá? Até já cortei da lateral aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, levemente maior, tá? Porque daí do lado de dentro, ó, esse lado aqui eu escolhi pra ser o que vai aparecer pra dentro da bolsa, tá? E eu vou virando assim, ó. Eu vou pegando clipe, alfinete, qualquer coisa que possa me ajudar aqui a ir prendendo, pra depois eu vir costurando. Esse modelo de bolsa eu não estruturo, tá, gente? Quero que ela fique realmente um pouco maleável. Por isso, eu não faço estruturação dela. Se você quiser fazer, pode ficar à vontade também, não tem problema nenhum. Eu não considero muito legal, porque também, como é bolsa de praia, às vezes a gente quer que fique um pouco mais... Nesse caso aqui, né, dessa aqui que é de fio de ráfia, fica um pouco mais flexível, aí a estruturação, a tela, ela vai deixar um pouco mais firme, né? Então, não, eu acho que o modelo inicial mesmo dela não tem estruturação e eu vou seguir conforme até a foto que a cliente me passou, tá bom? Então, é só ir fazendo isso, ó. Você vai prendendo aqui e depois organizando, colocando os clipes pra gente poder vir costurando, tá? Então, é simples assim, até ao final. Tanto aqui da peça central, como da peça da lateral. Bom, e para a parte de trás da bolsa, eu vou estar colocando, fazendo, né, na verdade, um bolsinho, tá? Até cortei já o tecido do bolsinho, ó. Cortei ele duplo na altura, então se eu quero 15 centímetros, eu cortei 30, aqui 22, tá? Porque ao final ele vai ficar dessa forma aqui, tá? A cliente pediu que tivesse o bolsinho, então vou fazer o bolsinho interno só de um dos lados. Então, eu vou costurar primeiro o bolsinho lá na máquina, né? Eu costuro aqui na peça, né, na bolsa. Aí depois eu trago essa peça para costurar a mão aqui com o crochê. Olha, já tenho essa aqui que já tá um pouco adiantada, já coloquei os clips, ó, segurou certinho para mim poder ir costurando. E eu vou mostrar para vocês que eu tô usando esse fio aqui, que na verdade é uma linha de pesca, tá? Eu vou pegar até aqui o rolinho dela para vocês verem, eu tô usando ultimamente muito dela, ela é 0,25 milímetros. Esse rolinho vem com 100 metros, dá para costurar muita coisa. E é uma espessura que para mim eu me adaptei muito bem, tá? Então eu gosto muito de usar ela agora, recentemente tenho usado bastante. E aí vai ficando assim, ó, invisível a costura, tá? Então sempre eu vou, para vocês verem aqui como funciona a costura, eu vou entrando aqui no tecido primeiro, caminho um tanto aqui dentro, ó. Aí depois eu venho na bolsa, ó, caminhei, aí eu venho na bolsa e vou e entro na altura que eu quero que fique o forro, tá? Essa altura aqui é a altura que eu quero que fique o forro, não quero que o forro fique muito em cima para não prender aqui na hora de eu fazer a costura. Essas duas perninhas de cima aqui do ponto, ó, não pode estar presa, tá? Com o forro, senão ela vai atrapalhar na hora de prender as peças, a peça da lateral com a frente e com a parte das costas da bolsa, tá? Então, pessoal, é esse o processo. Aqui encaixou? Sim. Esse é o processo da costura que eu faço, ó. Fica bem bacana.
super invisível, não dá pra ver. E aí eu vou costurando, tá? Nesse caso aqui, quando eu uso esse fio, boto só 2 perninhas de fio, ó. Quando eu vou usar o fio, linha de costura normal, eu coloco 2 de um lado e do outro, ou seja, dá 4 perninhas de fio para poder ficar mais resistente. Nesse caso aqui nem precisa, porque essa linha é super resistente, tá? Então, eu vou continuar costurando aqui, costurar todas as peças, né, da frente, de trás e da lateral, e aí a gente vem só para fazer a união delas e fazer a finalização, tá? Então, pessoal, já costurei, ó, pra vocês verem o forro, né, com o bolsinho. Primeiro preguei aqui na peça do tecido, depois vim dobrando e costurando aqui, tá? Já fiz também as marcações aqui, ó, a quantidade de pontos que deu aqui. Pra mim deu, se não me engano, foi 53, é isso mesmo, 53 aqui. E de um marcador até o outro, 142, tá? De um lado e do outro a mesma coisa. Agora a gente vai organizar aqui os marcadores para eles ficarem no lugar exato, ó, da costura. Eu vou começar a costurar com o cantinho, então, é só marcar aqui para ele não sair do lugar. Botar aqui um outro item, só para não sair enquanto eu desmarco, tá, gente? Como eu tô gravando, não tô olhando bem direitinho. Bom, agora sim, cantinho. Aqui, aí eu vou prendendo, ó, posso até colocar esse aqui, os clipezinhos, só para me ter uma noção. E vou juntar aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Tá? Esse marcador, aqui e aqui, tá? A gente prende e aí vamos começar a costurar. Você pode costurar tanto com crochê, como você pode também costurar com agulha de tapeçaria, como essa aqui, por exemplo, ó. Tá? Fica super a critério. Eu vou costurar com crochê porque eu acho bem mais rápido. Inclusive, pessoal, eu falei para vocês não soltarem esse fio aqui, mas não tem problema soltar, porque eu gosto de costurar olhando para a parte da frente, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, aqui a marcação, essa aqui com essa, né? Se eu colocar aqui, quando eu for costurar, eu vou estar olhando para a parte da lateral. E eu gosto de olhar, e no caso eu vou começar a costurar de lá, ó, tá? E esse aqui também eu começo a costurar daqui. Então, você pode cortar, arrematar, esconder a pontinha. Pega um novo fio. Eu vou mostrar logo aqui pra vocês, ó, do outro lado. Pegar aqui o fio. E começa a costura, tá? Deixa um tanto assim pra você fazer arremate depois, ó. Mais ou menos aqui. Tem que arrematar bastante, porque esse fio a gente não... A forma de arrematar ele, de finalizar, não é com fogo. Então, se eu não arrematar bem, ele pode, né, soltar depois as pontinhas, tá? E aí eu vou vir, ó. Posso vir nesse primeiro ponto aqui, antes da marcação, só para puxar o fio. E agora, eu vou vir na marcação aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa. Tirar aqui esse mosquetão que tá marcando. E vou começar a fazer meu crochê. Deixa eu ver aqui o tanto de fio, isso. Ó, fazer o ponto baixíssimo e costurando, tá? Eu pego as 2 perninhas do ponto de cada lado, ó. E vou costurando, 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 até eu unir as 2 partes. Dessa forma. Se quiser, já pode arrematar nessa perninha inicial, mas eu vou deixar para arrematar depois, tá? Aí você vai costurando e unindo, ó. Lembra sempre de deixar essa laçadinha aqui, não muito acochada, tá? Tem que estar levemente folgadinha para não ficar repuxado, ó. É só puxar um pouquinho antes de vir fechando o ponto baixíssimo. Então, a gente vai costurando ponto a ponto, até chegar aqui, ó, do outro lado. E aí, depois a gente vem, costura daqui, na verdade, a gente vai começar do lado de lá, ó, desse marcador aqui, ó, do ponto do cantinho aqui, com o marcador aqui. Então, esse é o local onde eu começo a costura. Então, eu vou começar daqui, ó, tô olhando para a parte da frente. E vou costurando, 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 até finalizar aqui. Então, pessoal, e depois de finalizar a costura, aí você vai só passar aqui, ó. Pode ser até com agulha de tapeçaria. Você vai passando aqui, ó, pelos pontos, tá? Vai indo e voltando. Já saiu.
Vai encontrando aqui o espaço de entrar. Eu cortei até pequeno, acho que eu deveria ter cortado um pouquinho maior, mas acho que vai dar. Ó, e é simples assim, tá? Vai passando, passando. Aí quando você tiver menor, você finaliza pelo lado da lateral, tá? Pra deixar a pontinha mesmo pela lateral do que pra parte da frente. Vou fazer mais uma vez aqui. Vindo pra cá. E mais uma vez indo agora pra lateral. Daí a gente vai finalizar a nossa bolsa linda. Ó, e aqui você pode, ó, passar até com agulha de crochê, dá pra fazer. Ó, por alguns pontinhos aqui. Ver se eu entro aqui, são nas perninhas do ponto. Ó, pega o fio. E passa aqui pra poder enganchar mais um pouquinho. Aí depois você vem e corta o excesso. Tá? Aí, ó, vai ficar aqui escondido. Não vai aparecer. Esse aqui foi a sobra de fio, ó, do terceiro rolo. Então, a gente usou os 2 rolos inteiros e mais a sobra. Daquela sobra ali eu já tirei para fazer o pingente, tá? Que esse pingente aqui tá céu. Inclusive, pessoal, tem aula do pingente tassel aqui no canal, tá? Vou deixar na descrição para vocês já olharem. Uma aula bem bacana desse pingente. Aqui eu fiz duplo, né? Porque a foto que a cliente me passou também é duplo. Então, eu quis fazer exatamente como ela pediu. Mas lá é único, só que eu só repeti, né? Fiz 2 vezes e coloquei na argola articulada, tá? Pra combinar também. Poderia ser um mosquitão também, mas como eu tenho uma argola aqui, né? Então eu falei, vou decidir fazer na argola articulada. Posso colocar aqui e posso colocar, acho que vai dar certo. Porque aqui eu vou colocar a alça ainda, né? Deixa eu ver aqui se não vai atrapalhar. Não, vai dar certo. Posso colocar aqui e posso colocar mais embaixo, se eu quiser. Certo, ó. E aí vai ficar assim. E agora a gente finaliza com a alça do outro lado. Bom, e para finalizar, fica faltando somente a costura do botão, tá? Ó, daria certo dourado também, mas eu vou deixar tudo no ouro velho. Então, eu vou costurar aqui. Essa aqui eu gosto de botar a parte de trás, essa fininha, boto pra parte da frente. Então, fica faltando só esse detalhezinho para finalizar. E aí, a nossa bolsa está, ó, prontinha, super espaçosa, mega leve, gente, maravilhosa. Bolsa de fio de ráfia é ótima, porque ela é super, dá para fazer bem grande, como essa aqui, por exemplo, ó. E ficar super leve, tá super em alta, né? Vamos aproveitar. Então, meus amores, nossa aula está finalizada. Eu agradeço a todos pelo carinho, tá? Pelas mensagens que vocês deixam aí nos comentários. Eu trouxe essa aula com muito carinho para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam, né? E se fizer, me marca lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em ver o trabalho de vocês e poder divulgar também, ajudar na divulgação. E, pessoal, vou estar trazendo novas aulas logo, logo, tá? Já tem uma que já está encaminhada. Fica de olho, tá? Quem não é inscrito no canal já se inscreve e ativa o sininho, dá as notificações para toda vez que que eu postar, você ser avisado. Então, sempre você vai ficar por dentro das novidades que eu vou estar trazendo aqui para o canal, tá bom? Tô bem motivada, tem muitas aulas aí a caminho, eu espero muito que vocês estejam comigo aqui, tá bom? Beijinhos, diz aí no comentário o que você achou dessa aula e eu vou ler com todo carinho para vocês, tá bom? E responder também, claro. Então é isso, beijinhos e até a próxima aula. Tchau!